E na aula de hoje vou ensinar para vocês a minha fantástica receita de pão de ló em 3 sabores: chocolate, baunilha e café. Uma receita espetacular que vocês não podem perder e não podem deixar de fazer para os seus clientes. Aproveite essa receita, vocês vão adorar e vão amar, seus clientes vão ficar amando essa receita. Pessoal, para você fazer essa receita de pão de ló, vai ser preciso 600 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento químico pó, 500 gramas de açúcar, 8 ovos, 50 gramas de emulsificante para pão de ló, 250 ml de água e 10 ml de essência de baunilha. Gente, para bater esse pão de ló, vocês não têm noção como é difícil. Até uma criança pequenininha vai saber bater ele. Presta atenção como que é. Ó, vou colocar os ovos. A água. Vocês veem como que é difícil. O açúcar. O emulsificante. E a farinha já com o fermento. Difícil, né? Agora eu vou levar na batedeira e vou bater isso aqui. Vocês vão ver como que é difícil fazer. Eu misturei na velocidade mínima da batedeira, agora colocarei na velocidade máxima até que monte esse pão de ló. Pessoal, já ficou pronta a massa. Olha só a qualidade, a textura dessa massa. Ela tem que ficar nesse ponto. Tá vendo? Esse é o ponto exato que ela tem que ficar. Para ela chegar a esse ponto, você tem que usar um emulsificante próprio para isso. Um emulsificante para pão de ló, bolo ou biscoito. Não vai usar aqueles emulsificantes para sorvete que não vai colar, não vai dar certo. Vou colocar esse pão de ló numa forma de 30 por 40 por 6 de altura. O pão de ló de café é a mesma receita básica que eu usei para o pão de ló de baunilha. Ao invés de eu usar baunilha, eu vou usar 20 gramas de café solúvel, que já vou aproveitar e mostrar para vocês como tem que ser feito. Tem que ser dissolvido ele na água. Por quê? Porque se você colocar ele assim na receita, sem dissolver, ele vai ficar cheio de pelotinha dentro desse pão de ló. Então, o certo e correto é você fazer isso daqui que eu estou fazendo agora. Agora eu vou colocar todos os ingredientes na batedeira e vou colocar para bater. Bom, vou bater esse pão de ló agora. É o mesmo formato de bater o de baunilha. É muito difícil, como eu disse, né? Como vocês estão vendo, é muito difícil ser batido, mas uma criança pequena sabe fazer ele. Olha a textura desse pão de ló. Que textura maravilhosa. Bom, pessoal, a massa aqui de café já está pronta. Vocês podem ver que a textura é a mesma de baunilha. Se vocês soubessem o cheiro que está isso aqui,
Tá dando vontade até de comer isso aqui cru. Vou até aproveitar, tem uma colherzinha aqui que eu separei, que eu reservei. Eu vou dar uma experimentadinha nela para vocês verem, ó. Olha só para isso. Magnífica, muito bom. Dá vontade até de fazer um cafezinho, preparar um cafezinho, aquele cafezinho da tarde e tomar. Imagine quando isso aqui está assando. Vocês não têm noção o cheiro de café que fica aqui na confeitaria. Bom, aqui vocês também veem que eu estou colocando um papel no fundo da assadeira, que eu esqueci de falar. Ó. Todos os pão de ló, vai esse papel no fundo da assadeira e margarina na lateral dela todinha, para que esse pão de ló não grude e você consiga tirar ele da forma assim bem fácil mesmo, né? Nossa, mas o cheiro que está dando esse pão de ló aqui, eu estou quase parando a aula e fazendo um cafezinho, porque tá um cheiro sensacional. Bom, agora vai para o forno. Bom, para o pão de ló de chocolate, eu vou usar aqui 500 gramas de farinha de trigo, que no caso de café e no de baunilha, eu usei 600. Mas no de chocolate, como eu vou acrescentar 100 gramas de chocolate pó, vai aqui 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento, 500 gramas de açúcar, 8 ovos, 50 gramas de emulsificante, 250 ml de água e 100 gramas de chocolate em pó solúvel, 50%. Agora eu vou fazer para vocês o pão de ló de chocolate. Vamos colocar ovos, a água. É basicamente igualzinho os outros dois pão de ló que eu acabei de fazer. Acabei de colocar o pão de ló no forno. Assim que ele assa, eu vou dar a oportunidade para o aluno fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Ronaldo, eu tenho 3 perguntas para te fazer aqui a respeito desse pão de ló. Qual é a temperatura para mim assar esse pão de ló? Como eu sou assim principiante, queria saber a temperatura que eu vou assar ele. A segunda pergunta, qual é o tempo para assar esse pão de ló? Qual é o aquecimento que eu tenho que deixar no forno para assar esse pão de ló? E qual é o tamanho que esse pão de ló me proporciona de bolo? Bom, o aluno me perguntou aqui qual é a temperatura ideal para assar esse pão de ló. Bom, a temperatura para assar qualquer tipo de bolo, seja pão de ló ou bolo, seria 180 graus. Por quê? Porque se você colocar acima de 180 graus, esse bolo vai dourar em cima e por dentro ele vai ficar cru. Ele vai assar, vai queimar e não vai ficar bom. Então o ideal seria 180 graus. O tempo que esse bolo tem que ficar no forno, para mim foi a pergunta que ele me fez. Entre mais ou menos 40 minutos para assar esse pão de ló. É mais ou menos o tempo que esse pão de ló é assado. E outra pergunta que ele fez também é a respeito de quantos quilos de bolo ele consegue fazer com essa massa. Com essa massa que acabamos de fazer, ele consegue fazer entre 4 e 5 quilos de bolo. Vai depender do recheio que vai ser utilizado nesse bolo. Bom pessoal, aqui já está o pão de ló pronto. Olha a qualidade desse pão de ló. Esse é o de baunilha, esse é o de café e esse é o de chocolate. Nas próximas aulas vou fazer fatias, umas fatias maravilhosas com esse pão de ló. Vocês não podem perder essas aulas. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa aula, curtam e compartilhem com seus amigos. Dê um joinha e se inscrevam, que assim você se inscrevendo, você terá todas as notificações para as próximas aulas. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!